Iniciamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate, que já fala que vai tentar levar essa garota para casa. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando qual o seu nome e como ela está. Porém, ela fala que o nome dela não importa e que não tem tempo para conversar porque está esperando seu Uber. Nate fala que não precisa ser grossa com ele porque ele só está tentando conhecê-la. E em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. A garota até pega na mão dele, mas parece que não dá nenhuma moral para ele. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu número de telefone. Ela fala que pode pegar o seu Instagram e que ele pode seguir ela na rede social. Nate pergunta para ela se ela vai responder ele quando ele entrar em contato com ela. Ela fala que talvez e fala para ele que acha que ele não é bom o suficiente para ela. Então o YouTuber pergunta por que ela acha que ele não é bom para ela e se ela acha que ele não tem dinheiro. Ela fala que os gostos dela são muito caros e que ele não conseguiria pagar para ela. Na sequência, Nate aperta a mão dela e se despede e vai em direção à sua Lamborghini Urus. Na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela fica toda assanhada e chama ele para conversar com ela. Ela pergunta se a Lamborghini é dele e Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela responde que o carro é o preferido dela e que ela gostou muito da cor amarela. Então ela fala que vai cancelar o seu Uber para dar uma volta com ele no carro. Então o YouTuber fala que sim e arrasta ela para dentro do carro. Dentro da Lamborghini, o YouTuber pergunta se ela gostou de estar dentro do carro. Ela fala que é muito confortável e agora realizou o seu sonho de andar em uma Lamborghini Urus. Nate pergunta para ela onde ela estava indo e ela fala que estava esperando o Uber para ir na casa da sua amiga visitá-la. O YouTuber vai direto ao ponto e pergunta para ela se ela tem namorado. A garota responde que não, que está solteira. Então, Nate fala que ela é muito bonita para estar solteira e elogia ainda mais a garota. Em seguida, Nate fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma ótima vista e convida ela para ir para mergulhar na piscina e almoçar na casa dele. E como a mágica já está feita, a mulher aceita o convite e fala que vai adorar ir na casa do YouTuber. Após chegarem na casa do YouTuber, ele fala para ela ficar à vontade e fala que vai preparar uma bebida para ela. Ela elogia a casa dele e fala que é muito boa e muito confortável. Ele pergunta para ela por que ela foi tão rude com ele no início, e ela fala que só estava meio estressada, mas depois de falar com ele, ela ficou calma e está tranquila agora. O YouTuber fala que gostou dela e ficou feliz dela ter mudado de opinião sobre ele. Ela pede desculpas e fala que foi muito rude com ele, mas agora está arrependida. Ele fala para ela que tem piscina, tem uma TV de 75 polegadas e que eles podem assistir série e aproveitar a tarde toda juntos. A mulher fala que é uma ótima ideia e que ela está adorando a casa dele. Em seguida, o YouTube fala que vai mostrar a ela seus carros de luxo. E para impressionar ainda mais a mulher, ele fala que tem uma Lamborghini Huracan, uma Ferrari e tem também uma McLaren. A mulher fica encantada e fala que vai querer ver todos os carros dele.
Então ele fala que ela ainda não conheceu o quarto dele e chama ela para ver seu quarto. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Joel iniciando uma conversa com essa garota. Ele pergunta se pode falar com ela rapidinho e tenta se apresentar. Porém, a mulher fala que está com pressa e não tem tempo para perder com o estranho e sai andando rápido e entra na loja. Então, Joel fala que vai esperar ela sair e vai tentar levá-la para casa. Assim que ela volta, ele a aborda dizendo o seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, ele fala que achou ela linda demais e que gostou muito da vibe dela. Então, Joel fala que está tentando conhecê-la. Ele fala que ia fazer compras, mas quando viu ela, ele imaginou que tinha que falar com ela porque achou ela linda demais. A garota fala obrigado e agradece o elogio. Então, Joel pergunta se pode pegar o telefone dela para eles marcarem de sair e fazer alguma coisa. Porém, ela fala quem sabe um outro dia. Ele até tenta um papo descontraído com ela, mas a garota se demonstra irredutível. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance nenhuma com a garota, Joel resolve usar sua cartada final e vai em direção ao seu Corvette C8. Na hora que ela vê que o cara está de nave, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher não resiste ao Corvette e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e pergunta se ela gosta do carro. A garota fala que é sua cor preferida e fala que gostou muito do carro. Então Joel, muito experiente com interesseiras, já abre a porta e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, Joel pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que sim, mas está quase terminando com ele porque os dois não estão se dando muito bem. Então, o youtuber chama ela para ir na casa dele para eles ficarem mais à vontade. E como a mágica já está feita, a mulher aceita o convite de Joel. Em seguida, eles descem do carro e Joel pega na mão dela e pede para ela dar uma voltinha. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, Joel fala que não quer perder mais tempo e quer ir direto para a casa dele e chama ela para entrar no carro. Então, eles entram no carro e vão em direção à casa de Joel. A mulher fala que só vai mandar uma mensagem para o seu namorado dizendo que vai atrasar um pouco para chegar em casa. E dessa vez, a interesseira não foi humilhada, mas acabou se dando bem. Antes de ir para o nosso top 3, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixa aquele like. Começamos o nosso vídeo com o caçador de interesseira TK abordando essa linda e malhada mulher. Ele já chama ela falando que está tentando acompanhá-la e pergunta se está tudo bem e qual o seu nome e se ela tem namorado. Ela se apresenta e fala que se chama Olivia e que tem um namorado e que ele não gosta que ela converse com outros caras e que ela gosta muito dele. Então, ele fala para ela que ele não precisa saber que eles se conheceram e que ele está muito interessada nela, que o seu corpo o deixou louco. E quando ele a viu malhando lá em cima na academia, não conseguiu tirar os olhos dela só um minuto e pede somente uma chance para se conhecerem melhor. Mas ela fala para ele que não vai rolar, pois ela tem algo bacana com o seu namorado e que ela é leal a ele. Então ele pede para ela baixar a máscara para que ele possa ver pelo menos seu rosto para saber se é bonito quanto o seu corpo.
Mas ela fala que não, que está com pressa e tem um compromisso com seu namorado e se despede dele. Então, o YouTube TK vai em direção à sua nave e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o cara está de nave, ela volta atrás na mesma hora e pergunta para ele se ele tem namorada. Ele fala para ela que não e pergunta se ela não está atrasada para encontrar com o seu namorado. A garota diz que mentiu e que vai encontrá-lo só mais tarde. Na sequência, ela começa a olhar o carro e fica admirada com a nave e pergunta para ele qual sua idade e fala que ela tem um intervalo de tempo grande antes de encontrar com o seu namorado. O YouTube responde para ela que tem 33 anos e a questiona porque ela disse que era leal ao seu namorado e falou que não ia rolar nada e o porquê dela ter mudado de ideia tão rápido. Então, ela responde que ela pensou melhor e que tinha rolado uma química entre eles, mas ela estava lutando contra e que ela e o namorado dela não estão indo bem na relação. Então, TK pergunta se ela não quer ir para sua casa tomar um bom vinho. Ela responde que sim, que só precisa ir em sua casa se trocar primeiro e que ele pode ir com ela e que ela vai ficar com ele. Ele fala para ela que não precisa, porque ela vai ter que se trocar também, e eles podem fazer isso na casa dele sem problema algum. Depois de alguns minutos de conversa, ela fala que eles vão se divertir bastante. Na sequência, eles entram no carro e vão para a casa do YouTuber. E dessa vez a interesseira acabou se dando bem. E antes de ir para o nosso próximo vídeo de interesseira, já se inscreve no canal e deixa aquele like e ative o sininho. Nesse vídeo, o integrante do canal Fake Prank TV vai fazer o teste da interesseira com uma Ferrari, fantasiado de Superman. Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele fala pra ela que o Superman gostou do que viu, porém ela já dá nele uma tirada de cara falando que ela não gostou do que viu. Ela pergunta pra ele por que ele está vestido assim e ele responde que faz isso pelas crianças e que gosta de fazer as pessoas sorrirem, e que ela foi a única pessoa hoje que ele não conseguiu fazer sorrir, e pergunta para ela se ela não gosta do Superman. Ela responde que não. Ele fala para ela que tal fazer ela sorrir, e ela pergunta como ele vai fazer ela sorrir. Ele pergunta se ela não quer sair com ele e ser a super mulher. Ela responde que não. Ela fala para ele que viu que ele não tem dinheiro e não gosta dessa situação. Ele fala para ela que a família dele é bem de vida e ele tem muito dinheiro, porém ela fala que não está interessada. Na sequência, ele dá um bom dia para ela e vai em direção à Ferrari. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que ele está de Ferrari, na mesma hora muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. O YouTube responde que sim, pega na mão dela e faz ela dar uma voltinha. E na sequência, pede para ela entrar no carro para tirar algumas fotos. E ela faz do jeito que ele falou. Ele fala para ela que as fotos estão ficando ótimas e que essa cor combina com ela. Ele pergunta se ela gosta do Superman. E agora ela muda de ideia e fala que sim. Então ela pede para ver como ficaram as fotos. Ele pergunta se ela gostou das fotos e ela fala que sim. Na sequência, ela pergunta se ele vai levar ela para sair. E ele fala para ela que tem um restaurante aqui do lado e eles podem ir almoçar lá. Na sequência, ele fala para ela anotar o número dele.
Então, ele fala o número dele e em seguida fala Gold Digger e chama ela de interesseira e fala que não sai com mulheres interesseiras e manda ela chamar um Uber. E ela sai xingando ele, mas acaba se dando muito mal. Caralho, o maluco é brabo. Esse vídeo já começa com o YouTube Toast abordando uma garota que fazia alongamentos em uma praça. Ele inicia uma conversa e pergunta se ela não gostaria de tomar um café ou sair com ele. Ela fala para ele que tem namorado e que está quase noiva. O apresentador do canal fala para ela se pelo menos pode pegar o seu Instagram para serem amigos. Ela responde que não. O YouTuber fala que tudo bem e vai embora. Quando ela passa novamente perto dele, ele pergunta se ela não quer mesmo sair com ele, e ela recusa novamente o convite. Ele fala para ela que é uma pena porque poderiam sair na sua Lamborghini. Na mesma hora, ela pergunta se esse é mesmo seu carro e fica duvidando. Ele confirma que sim e fala para ela apertar o alarme do carro. Ele fala que não vai mais incomodá-la. Depois de ver que a Lamborghini realmente é dele, ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim e chama ela para entrar no carro. Logo em seguida, ele abre a porta e ela entra no carro. Antes de entrar no carro, ele fala que essa vai se dar mal. Lá dentro do carro, ele se apresenta e pega o telefone dela. E nessa hora, ela parece nem mais lembrar do seu namorado. Ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela tomar um café com ele. Ela responde que não, que ele nem vai ficar sabendo. Depois de pegar o telefone dela, ele começa a questionar como ela tem coragem de entrar num carro de um desconhecido, ainda por cima namorando, e chama ela de interesseira e fala que ela foi fácil demais. Ela começa a ficar nervosa. Nessa hora, ele fala pra ela que não vai mais sair com ela porque não gosta de mulher interesseira e manda ela sair do carro. Ela dá um tapaço na cara do YouTube pra deixar a marca e sai xingando o rapaz. Ele fala pra ela que ela caiu no teste da interesseira e que tudo está sendo filmado para o seu canal do YouTube. Ele chama ela várias vezes de interesseira e fala que ela vai ficar famosa. Na sequência, ele mostra o rosto marcado pelo tapa que ele levou. E dessa vez foi o YouTuber que se deu muito mal. Nesse vídeo, temos Joel indo falar com essa garota. Ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Depois dela falar que está esperando um Uber, Joel fala seu nome e se apresenta para ela. Ao tentar cumprimentá-la com a mão, ela não demonstra nenhum interesse e não faz questão nenhuma de tocar na mão dele. Ele fala que vai fazer companhia para ela e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim e que tem um ficante. Joel fala que está tentando conhecê-la e também quer fazer amizade. Ela fala que não tem tempo e que está ocupada. Ele fala que tem uma cobertura ali perto e chama ela para ir até lá, para eles se conhecerem melhor. Mas como já é esperado, ela rejeita o convite. Então Joel fala que tudo bem e se despede dizendo que vai chamar seu motorista. Em seguida, chega sua assistente com sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai falar com Joel. Ela pergunta se o carro é dele e fala que mudou de ideia e quer ir com ele até sua cobertura. Joel confirma que o carro é dele e pergunta para ela, mas você não estava esperando um Uber? Ela fala que cancelou o Uber e pede desculpas por ter sido um pouco grossa com ele. Joel fala que há poucos minutos atrás ela nem queria falar com ele e pergunta por que ela mudou de ideia.
Ela fala que não estava interessada, mas agora mudou de ideia e quer ir com ele. Joel pergunta se ela quer mesmo ir no apartamento dele e ela responde que sim. Então Joel fala, vamos lá, mas na hora que ela vai querer entrar no carro, Joel fala com ela para ela esperar e fala que tem que falar a verdade, que quando tentou falar com ela e pediu o número dela, ela falou que não e parecia muito irritada e que não pode levar ela para casa dele. Ele fala que não mexe com garimpeira de ouro e que não sai com interesseira. Ela ainda insiste em sair com ele, mas ele fala que não vai mudar de ideia e ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar se essa mulher é interesseira. Será que ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro? Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida, ele fala que vai conversar rápido com ela e fala que vai demorar só 2 minutos e tenta pegar o telefone dela. Mas ela fala que tem marido e que não acha uma boa ideia. Ele fala que tem muito dinheiro e mostra as notas no elástico e que pode levar ela para fazer compras. Ele pergunta quanto tempo ela está casada e como vai o casamento dela. E ela fala que há 4 anos, mas o marido dela não está apoiando ela. Em seguida, ele mostra a Lamborghini e convida ela para entrar no carro. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. E nessa hora, nem parece mais que é casada. Ele entra no carro dizendo que está muito quente e pergunta a ela onde ela mora. Ela responde dizendo que mora ali perto. E em seguida, ele passa o telefone e pede para ela anotar o número dela. Ele fala que tem um apartamento aqui perto com uma vista linda e convida ela para ir até lá. E depois que a mágica já está feita, ela aceita o convite. Ele pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. Ela responde que não sabe por quê, mas depois acaba dizendo que achou que ele não tinha dinheiro. Na sequência, ele fala que tem que falar a verdade para ela, porque já não está mais interessado em sair com ela igual estava no começo. Ela pergunta o que ele quer dizer. Ele responde que pensou que ela era uma garota legal, mas agora viu que ela é uma mulher interesseira que só pensa em bens materiais. E fala que ela está disposta a perder um casamento de 4 anos só por causa de dinheiro e manda ela sair do carro. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço.
Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal. E em seguida ele leva ela até a sua casa. Iniciamos o vídeo com o YouTube se passando por um morador de rua em frente a uma loja para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma mulher, ele a aborda perguntando se ela não tem algum trocado para lhe dar. Ela tira algumas moedas e entrega para ele e tenta ir embora. Ele tenta chamar ela para voltar para conversar com ele, porém ela não dá muita bola e entra na loja. Na sequência, ele vai em direção ao Corvette e começa a trocar suas roupas e se vestir bem, e senta no Corvette esperando a mulher voltar. O miserável é um gênio! Assim que a mulher sai da loja, ela passa por perto dele. Em seguida, ele chama ela perguntando qual o seu nome. Ela vai até ele dizendo que era ele que estava sentado ali agora há pouco. Ele confirma que sim, e ela pergunta por que ele estava fazendo isso. Ele responde que estava precisando de alguma motivação para o seu dia. Em seguida, ele fala para eles começarem bem e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez e ela responde que não. Então, ele fala para ela que se ela quiser dar uma volta no carro dele, ela vai ter que dar uma requebrada para ele e colocar o dedo na ponta dos pés. E como a mágica já está feita, ela faz do jeito que ele pediu. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, ela entra no carro e fica maravilhada achando que vai se dar bem. Então ele dá a volta e também entra no carro. Depois de alguns minutos de conversa, ele para o carro e fala que o farol traseiro não está acendendo e pede para ela descer do carro para poder olhar. Ela vai até lá e fala que está funcionando. Ele responde dizendo que não e pede para ela olhar direito. Em seguida, ela vai até o vidro do carro e pergunta por que a porta está trancada. Ele responde dizendo que pensou bem e não quer mais sair com ela, porque está achando que ela é uma interesseira e só quer sair com ele por causa do carro. Ela fala que não é interesseira e que ele é um idiota. Ela começa a ficar nervosa e xinga ele de vários palavrões e joga sua bebida em cima do carro. Fala galerinha do canal, aqui é o Lorde e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal e arrebenta o like.
E bora pro vídeo. Você trocaria sua namorada por uma Ferrari? É isso que vamos ver hoje. Nesse vídeo, o YouTube Joey Salads fez o teste com um rapaz, onde ele oferecia a chave da sua Ferrari para ele poder dar várias voltas em troca dele ficar com sua namorada. Vocês não imaginam o que aconteceu. O vídeo começa com o YouTube Joey abordando esse casal na rua em frente à sua Ferrari. Ele inicia uma conversa perguntando se o rapaz gostou da Ferrari e ele responde que ela é linda demais. Então o Joey pergunta para ele se ele quer a Ferrari e o rapaz responde que sim. Joey fala para ele que ele pode ter a Ferrari, mas existe uma condição. O namorado pergunta qual. Ele responde que ele pode ficar com a Ferrari em troca da sua namorada. Joey fala que ele pode ter qualquer namorada que ele quiser com a Ferrari. A mulher fala que ele já tem um carro, mas o rapaz, muito ganancioso, fala que isso é uma Ferrari. Na sequência, eles discutem um pouco e a mulher pergunta se ele vai mesmo trocar ela pela Ferrari. E a resposta é óbvia, ele pega a chave da Ferrari e vai para sua volta gloriosa. Então, o cara entra na Ferrari, mas Joey explica para a mulher que ele está prestes a sair do carro porque ele deu a chave errada para ele. Na sequência, depois de tentar várias vezes ligar o carro, o cara desiste e vai até o YouTuber. Joey fala para ele que deu a chave para ele errada de propósito e pergunta para ele como ele tem coragem de preferir bens materiais do que uma pessoa que gosta dele. Joey dá uma lição de moral no cara e convida a namorada dele para dar uma volta no carro, e ela aceita o convite depois de ter sido trocado por uma Ferrari. E o namorado que quis sair ganhando acabou saindo perdendo e sai angustiado e acaba se dando muito mal. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota que acabou de sair de uma loja. Eles tentam puxar assunto com ela, porém a garota parece não querer muita conversa. Até que Joel fala seu nome e do seu amigo e se apresenta para ela. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está indo para casa. Depois de algumas conversas extrovertidas, Joel tenta pegar o Instagram dela, porém ela fala que tem que ir embora para encontrar com seu namorado. Na sequência, Joel e seu amigo vão em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela muda de ideia e pergunta de quem é a Lamborghini. Joel fala que o carro é dele, mas o amigo de Joel fala que também tem uma Ferrari e um Camaro e deixa ela ainda mais impressionada. O amigo de Joel pergunta se ela não vai passar o telefone dela. Ela responde que mentiu em dizer que tem namorado, que ela falou aquilo porque não queria conversar com eles. Joel pergunta por que agora ela quer conversar e pergunta se o carro deixou eles mais bonitos. Ela responde que agora está interessada. Joel pergunta se ela quer andar na Lamborghini e ela responde que sim. Então Joel fala que ela vai ter que fazer flexão na frente do carro para dar uma volta na Lamborghini e o interesse é tanto que não tem limite. Strong, she said, what she say? Look like, just do 5. Let's see if you can do 5. Yeah. Hit that joint. Nessa hora, Joel abre o jogo e fala que eles não vão sair com ela porque ela foi muito interesseira e chama ela de Gold Digger. Ela fala que não é interesseira. Joel fala que no começo ela falou que tinha namorado e nem queria conversa, mas depois aceitou sair com eles só por causa da Lamborghini. Joel fala que gostou das flexões, mas que não sai com interesseira, e ela fica com raiva e começa a correr atrás da Lamborghini.
mas acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Blue Ice vai fazer o teste da interesseira, mostrando sua conta bancária com 12 milhões de dólares e mais uma super Lamborghini. Não sei não, mas acho que ela não vai resistir. Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Blue Ice abordando essa garota. Ele tenta render uma conversa com ela, porém ela não demonstra nenhum interesse. Até que ele fala que está sem óculos e pede para ela olhar qual o valor que está na sua conta bancária. Quando ela vê 12 milhões de dólares, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela começa a conversar com ele e se demonstra estar totalmente interessada. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que possui uma empresa e sempre recebe valores de 100, 300 e 500 mil dólares, mas dessa vez foi muito acima da média. Nessa hora que ele recebe uma ligação dizendo que ele recebeu o valor errado e teria que devolver o dinheiro, pois era para receber 120 mil dólares e foi errado 12 milhões de dólares. Em seguida, depois dela escutar que ele teria que devolver o dinheiro, ele começa a dar em cima da garota e pergunta se ela não gostaria de sair com ele. Porém, ela fala que tem que ir embora e está com pressa. Então, Blue Ice fala que tudo bem e vai embora. Logo em seguida, ele volta com uma super Lamborghini e para na frente da garota. E é aí que a mágica acontece. Ele desce do carro e fala que deve ter deixado a carteira cair em algum lugar por aqui. A garota, surpresa ao ver que ele tem uma Lamborghini, de imediato pergunta se o carro é dele. Na sequência, ela fala que adorou o carro e ele chama ela para entrar na Lamborghini. E sem pensar duas vezes, ela entra na Lamborghini. Lá dentro do carro, ele fala para ela que o computador da Lamborghini está detectando uma garimpeira de ouro e está apontando para o banco dela. Então ele sai do carro, dá a volta e manda ela sair do carro. Ela fala que quer carona até a casa dela e fala que eles estavam se dando bem. Porém, ele fala para ela sair do carro. Ela fala que isso tudo é estúpido e desce do carro revoltada e começa a empurrar o youtuber. Porém, ela vai embora e acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Human TV vai fazer o teste da interesseira com a Lamborghini Aventador fantasiado de Deadpool e vai testar se ela é interesseira. Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com Ruma abordando essa garota. Ele pergunta qual é a entrada desse prédio e fala que está tentando resolver um crime e pergunta se ela viu algum criminoso com sacos de dinheiro na mão. Ela fala que não e fala que está ocupado. Ele pergunta se ela não gostaria de sair com ele para combater o crime. Ela responde que não porque está esperando um Uber. Então Ruma fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini Aventador. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que ele tem uma Lamborghini, na mesma hora ela muda de ideia, pergunta se o carro é dele e vai falar com Ruma. Ele fala para ela que não quer atrapalhar, já que ela estava ocupada. Ela responde que acabou de cancelar o seu Uber e agora tem tempo. Ele pergunta se ela não gostaria de sair com ele para comer uma pizza ou alguma coisa gostosa. Sem pensar duas vezes, ela responde que sim e aceita o convite. Depois de alguns minutos de conversa, Ruma chama ela para entrar na Lamborghini. Na sequência, ele pega o telefone dela para tirar algumas fotos com a Lamborghini. Ele fala para ela que as fotos estão ficando ótimas e vão bombar nas redes sociais, que vão pegar pelo menos umas 10 mil curtidas.
Nessa hora, Ruma fala para ela que as fotos ficaram igual uma garimpeira de ouro, ou seja, uma interesseira. Ela fala por que ele está falando isso. Ele fala para ela que há minutos atrás ela nem deu atenção para ele. Porém, depois que ela viu sua Lamborghini Aventador, aceitou sair com ele só por interesse e que ela não passa de uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela que tem uma câmera ali gravando e que ela será exposta como interesseira e manda ela dar um oi para a câmera. Ela começa a ficar nervosa, porém ele começa a dançar e tirar sarro da cara dela. Ela tenta bloquear ele para ele não ir embora, dizendo que ele vai pagar caro por estar gravando. Ele arranca a Lamborghini e na sequência ela pega salgadinho e iogurte e taca em cima da Lamborghini e acaba se dando mal. Nesse vídeo, o YouTube Ruma TV resolveu fazer o teste da interesseira com uma Super McLaren laranjada. Vamos ver o que vai dar. Iniciamos o vídeo com o Ruma iniciando uma conversa com uma garota que estava estacionando seu carro. Ele fala para ela que seu pneu está desvaziando e tenta ajudá-la. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ele começa a dar investidas na garota. Ele fala para ela que é novo no bairro e que está procurando fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. Ele pergunta a ela se ela tem namorada e ela responde que sim. Ele pergunta para ela se não pode pegar o número dela ou seu Instagram para eles serem amigos. Ela fala que não, porque seu namorado não iria gostar e não passa o telefone. Ele fala para ela que respeita a honestidade dela e que não quer causar problemas e vai embora em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Ela vê o carro de luxo de Ruma e vai em direção dele, perguntando se o carro é dele. Ruma confirma que sim e fala que esse é o seu carro novo e pergunta o que ela achou. Ela fala para ele que nunca andou em um carro desses antes, mas que gostou muito do carro. Ruma pergunta para ela se ela gostaria de dar uma volta com ele. Ela aceita o convite e nem parece mais ter namorado. Porém, Ruma a questiona se o namorado dela não iria achar ruim. Ela fala que ele está trabalhando e que o relacionamento deles está indo muito mal. Então Ruma fala para ela entrar no carro, porém ele tranca a porta e não deixa ela entrar. Na sequência, ele fala para ela dar a volta que ele vai falar com ela. Ele fala para ela que há poucos minutos ela estava em relacionamento sério com seu namorado, mas foi só ela ver sua McLaren que ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ele fala para ela que ela não passa de uma garimpeira de ouro e que não sai com mulher interesseira. A mulher fica furiosa com a resposta de Ruma, vai até o carro dela, pega um objeto parecido com uma barra de ferro e ameaça quebrar o carro de Ruma. Ele fala para ela que se ela tocar no carro dele, ela vai presa ou terá que pagar. Ele fala para ela ficar calma e tira onda com a cara dela e acelera a McLaren. E ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Joel vai fazer o teste da interesseira com o Corvette e vai levar a interesseira para casa. Assista o vídeo até o final. Iniciamos o vídeo com o Joel abordando essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é muito linda e na sequência pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Logo em seguida, ele pergunta quantas tatuagens ela tem. Ela fala para ele que não contou e pergunta se ele mora nas ruas. Joel fala para ela que está à vontade porque estava cortando o cabelo ali perto. Na sequência, Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela. Joel pede para ela passar o telefone. Ela fala para ele que não passa telefone para estranhos. Joel pergunta o nome dela para adicionar ela no Instagram. Então ela passa para ele o Instagram. Joel fala que quer ver ela na vida real. Ela fala para ele que ele está vendo ela agora.
Ele pergunta para ela onde ela está indo. Ela fala para ele que está indo encontrar com suas amigas. Joel pergunta para ela se ela tem namorado e ela fala para ele que está conhecendo uma pessoa. Ele fala para ela que está tentando conhecê-la melhor e que ela faz o tipo dele e que ele gostou dela e pede ela para dar uma voltinha. Então ela fala que tem que ir embora e Joel pergunta se pode pegar o telefone dela e ela responde que não. Então Joel fala que foi um prazer conhecê-la e vai em direção ao Corvette. Aí você já sabe, é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê o carro dele, vai em direção ao Joel e fala que achou que ele estava a pé e pergunta se o carro é dele. Joel confirma que sim e fala que resolveu estacionar o carro mais longe. Ela fala que Joel pode dar uma carona para as amigas dela. Joel fala que só tem 2 bancos no carro. Ele fala para ela entrar no carro já que ela gostou. Na sequência, ela pergunta para ele onde eles vão. Joel fala que ela vai ter que convencer ele para eles saírem e fala para ela dar uma dancinha na frente do carro. Logo em seguida, Joel pergunta se ela quer sair com ele e ela fala que sim. Porém, Joel pergunta e suas amigas? Ela fala para ele que outro dia sai com elas. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco e Joel resolve sair com ela e fala para ela entrar no carro. Lá dentro do carro, Joel convida ela para ir para sua casa. E não é que ela aceita o convite? Depois da mágica feita, tudo fica mais fácil. E nessa hora, coitado do cara que ela estava conhecendo, e Joel acaba se dando bem. Iniciamos o vídeo com o integrante do canal Tevangos aguardando uma mulher passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma loira, ele inicia uma conversa com ela, dizendo que ela está andando muito rápido e pergunta aonde ela está indo com tanta pressa. Ela fala que está indo fazer compras e que está indo pegar um Uber. Na sequência, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ele fala para ela que gostou dela e a convida para sair. Porém, a garota não demonstra nada interessada e fala que está com pressa e tem que ir embora. Na sequência, a loira vira as costas e vai embora. Ao perceber que ele não tem nenhuma chance com a mulher, o YouTube fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Reparem no rosto da mulher ao ver a Lamborghini. Ela quase dá um piripaque do Chaves e pergunta se o carro é dele. O rapaz fala que sim e fala que vai mostrar o carro para ela. Antes de entrar no carro, ele pergunta para ela por que ela mudou de ideia e pergunta se foi por causa do carro. Ela responde que sim e fala que gostou muito do carro. Ele fala que ela é muito sincera e eles entram na Lamborghini. Lá dentro do carro, ela fala que não tem namorado e pergunta se ele não gostaria de sair com ela para comer alguma coisa. Dessa vez, ele fala para ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele no começo e fala que não vai sair com ela porque ela é muito interesseira e não passa de uma garimpeira de ouro e fala que ela vai ter que chamar um Uber e manda ela sair do carro. E ela sai do carro revoltada e acaba se dando muito mal. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Começamos o nosso top 1 com o youtuber Nair Price, que aborda essa belíssima mulher. Ele já chega se apresentando, pegando na mão da garota. Ele fala que viu ela e achou ela muito linda e teve que vir falar com ela. A mulher simpática agradece o elogio. Então ele se apresenta e começa um papo descontraído com a garota. Ele fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Além disso, ele fala que achou ela muito atraente e que gostou dela assim que a viu. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim, que tem namorado. O youtuber fala que é uma pena, mas que eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela faça amizade com homens e fala que só está conversando com ele para não ser mal educada.
O youtuber fala que tem uma condição financeira espetacular e que pode levá-la para fazer compras sempre quando ela quiser e dá uma vida de luxo para ela. Mas, como já é esperado, a garota não acredita e fala para ele não insistir com ela. Então, ele fala que só vai perguntar a última vez e que não vai mais incomodá-la, e pergunta se ele pode pegar o número dela. Ela, sem paciência, fala que já falou que tem namorado e que ele está incomodando ela. Então, vendo que ele não vai ter sucesso algum com a garota, ele se levanta e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o indivíduo está de nave, ela não resiste à Lamborghini e se levanta e vai atrás dele para falar com ele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim, e na sequência ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O youtuber responde que sim e pergunta sobre o namorado dela. Ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela fala que se ele quiser, eles podem ir para a casa dele, que ela quer conhecer melhor a casa dele. Então, o youtuber fala que eles podem ir para a casa dele para ficarem mais à vontade, porque ele gostou muito dela. E sem pensar muito, depois da mágica feita, a mulher aceita o convite e entra na Lamborghini. Mas é nessa hora que ele começa a questionar como ela tem coragem de entrar num carro de um desconhecido e ainda querer trair o seu namorado. Ele fala que ela deveria ter vergonha das suas atitudes porque ela merece ser esculachada porque ela é uma interesseira. Ele fala que não sai com interesseira e manda ela descer do carro. Ela insiste em ficar no carro e fala para ele pensar melhor na ótima tarde que ele vai ter com ela. Então ele desce do carro, dá a volta e manda ela sair do carro de novo. Ela desce indignada e enfia a mão na fuça do youtuber e sai xingando ele. E ela ainda tenta correr atrás dele, mas acaba se dando mal. E antes de ir pro top 2, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Galera, entra lá no meu grupo de interesseira lá no Telegram. O link tá no primeiro comentário fixado. Iniciamos o nosso top 3 com o caçador de interesseira Nate, que chega iniciando uma conversa com essa garota. Ele pergunta como ela está, mas de cara a mulher já fala que não fala com estranhos e não dá a mínima pra ele. Ele fala que achou ela linda demais e fala que se chama Nate e tenta se apresentar pra ela. Com muita insistência, a mulher acaba pegando na mão dele e falando seu nome. Ele pergunta onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Mas não demora muito para a garota dizer que tem namorado e que não está interessada. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo tão rude. Ela responde que não o conhece e não está interessada em falar com ele. O youtuber pergunta se tem alguma coisa errada com o jeito que ele está vestido. A garota diz que não. Então, ele pergunta se pode pegar o telefone dela e a resposta é a mesma de sempre. Então, vendo que ele não vai ter nenhum sucesso com a garota, ele parte para o plano B e em seguida Nate vai em direção à sua BMW i8 e é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vai atrás dele, demonstrando interesse em falar com o Nate. Após ela insistir para entrar no carro, Nate pergunta para ela se ela tem mesmo namorado. Ela responde que não, que só falou aquilo porque não estava interessada. Nate pergunta o que fez ela mudar de ideia.
e ela fala que viu seu carro e pensou que o julgou mal e que se arrependeu. Em seguida, ela pergunta o nome dele. Porém, Nate fala que já tinha falado o nome dele e ela fala que esqueceu. O youtuber responde que está indo para sua cobertura e pergunta se ela está com fome. Ela fala que sim, que está morrendo de fome. Então, Nate fala que tem vários locais com uma boa comida e que eles podem ir no melhor restaurante da cidade. Além disso, ele fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades. Ele fala que eles podem ir almoçar juntos. Nate pergunta para ela se ela vai pagar o almoço. Ela fala para ele por que ela teria que pagar o almoço e além disso, ela fala: olha para o seu carro, veja como você tem muito dinheiro. Então, Nate fala que vai pagar e pergunta onde ela mora. Ela fala que mora a 30 minutos daqui. Nate fala que ela tinha que se mudar para morar mais perto da cidade. Então ela fala que vai morar com o Nate e com seu belo carro. Galera, já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Se ainda não, faz isso que eu tô esperando. Mas é nessa hora que o Nate fala que não gostou do jeito que ela falou com ele no início e fala que ela é uma interesseira e só está saindo com ele por causa do carro. Ele fala para ela que está procurando uma mulher que goste dele e não seja interesseira e que não é o caso dela. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela vazar do carro dele. Ela pergunta se ele está expulsando ela do carro e ele fala que sim e pergunta por que ela ainda não saiu do carro. Iniciamos o vídeo com essa garota tirando algumas selfies nesse Corvette C8 que está estacionado em frente a uma lanchonete. E é nessa hora que chega o nosso caçador de interesseira fingindo estar de muletas e pergunta se está tudo bem e fala que ela tem um belo cartão postal. A garota nem sequer dá papo para ele e o ignora completamente. Na sequência, ela sai de dentro da lanchonete. Ele fala para ela que ela estava muito sensual, tirando a selfie no carro estacionado ali, e pede seu número de telefone. Porém, ela fala que não está interessada e que ela é boa demais para ele. Então, ele larga as muletas e vai em direção ao Corvette C8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o carro estacionado é dele, ela vem toda assanhada em sua direção e pergunta se ele está bem. Mas ele fala para ela que ela mal olhou na cara dele e pergunta o que ela fez ela voltar atrás. Ela responde para ele que isso foi antes dela saber que o carro era dele. A seguir, ele desce do carro e fala para ela que está procurando uma parceira e que ela faz muito o seu estilo e fala que vai levá-la para dar uma volta. Mas primeiro ela vai ter que convencer ele porque antes ela não estava nem aí para ele. Então a garota se apresenta e fala que se chama Meg e fala que gostou muito do carro e pede desculpas por ela não ter dado a devida atenção a ele no começo, mas que ela pode ser bem generosa com ele em todos os quesitos e se insinua para ele novamente. A seguir, ele abre o porta-malas do carro e fala para ela guardar sua bolsa para eles ficarem mais à vontade dentro do carro. A garota fica toda oferecida e feliz, achando que vai andar de nave. Então, o YouTube Londres abre a porta do carro e a convida para entrar e fala que hoje eles vão se divertir bastante. Lá dentro do carro, ele fala que está muito feliz e pergunta se ela está gostando.
Ela fala que sim e que nunca andou em um carro como esse e que ela vai compensá-lo muito bem. Papo vai, papo vem. Ele fala que estava indo ao shopping na loja de concessionária de automóveis e que ele estava pensando em comprar outro carro e que gostaria que ela o ajudasse a escolher. E na hora ela responde que sim e fica encantada. Porém, ele fala para ela que não vai levá-la a lugar nenhum e que só está fazendo hora com sua cara e que tudo não passou de um teste e que ela se deu mal. E fala também que ela é muito interesseira e que ele não sai com mulheres do tipo dela, que ela só quis ficar com ele por interesse e que o lugar de mulher interesseira é na mina escavando ouro. E manda ela descer do carro e cair fora. Ela sai do carro falando que ele é feio demais e que só um carro desses para salvar ele. E além disso, ela fala que o carro dele deve ser alugado e que ele não passa de um moleque e um perdedor. Galera, entra lá no meu grupo de interesseira lá no Telegram. O link tá